Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Voz da Educação. Hoje aqui gravado no auditório do Centro Cultural Quinta Magnólia, que é um magnífico local que nos recebe sempre desde a primeira gravação. A nossa convidada de hoje é uma mulher dedicada ao yoga e à educação. Ela é professora e responsável pelo projeto Yoga nas Escolas, um caminho para a diversidade. A Mónica Neves é também autora de um livro em coautoria com a professora Fátima Coelho, onde apresenta os dados científicos que comprovam os benefícios do yoga, a prática de yoga em alunos com necessidades especiais na Ilha da Madeira. Bem-vinda, Mónica. Olá, bom dia, obrigada. Grata por teres pelo aceito convite. o nosso convite. Prazer. E vamos ter uma conversa aqui de certeza deliciosa sobre um tema que também eu gosto muito, pratico yoga já há alguns anos portanto estou muito curiosa e tenho a certeza que quem nos ouve também. Eu gostaria, Mónica, de começar por perguntar como é que chegou no yoga à tua vida e depois como é que tudo se desenrolou até ao projeto que hoje dinamizas nas escolas. Ora, muita conversa. Acredito. Ora, eu comecei a praticar yoga talvez com os meus 20, 23, talvez. Porque percebi que dentro de mim havia algumas questões que eu queria responder e que não tinha resposta, que havia ali qualquer necessidade de aprofundar mais aquilo que eu sentia, e foi esse caminho que eu procurei. Na altura, encontrei uma escola perto de onde eu estava, era a zona de Sintra, no continente. Tive aulas 2 meses, 3. Depois, entretanto, a minha professora de yoga convidou-me para tirar o curso. Iniciei o curso. Passado o primeiro ano do curso, fui colocada aqui na Ilha da Madeira. Porque lecionavas lá, é isso? Exatamente, Okay. sim. A tua formação de base? É Física-Química, mas na altura já estava em Educação Especial. Okay. Tinha tirado a especialização. Portanto, para cá foi enfim, a ajudinha do universo, porque na altura eu não podia concorrer para a Educação Especial, apesar de estar colocada lá porque havia muita falta de professores. Sim. Aqui na Ilha da Madeira eram precisos ainda 2 anos de tempo de serviço. E então eu não podia concorrer, mas enviei o meu currículo pelo simples não. Olha, se não ficar aqui, pode ser que lá consiga. Entretanto, não fiquei lá, porque me esqueci de entregar um documento, que era a acreditação do meu curso de Educação Especial. Incrível, os passos do universo, não é? Eu pensei tantas vezes, eu sei que nada é por acaso, mas eu não percebo isto. Eu vou ficar um ano inteiro sem trabalhar porque não entreguei este documento. Porque lá, eu cheguei a ir depois à secretaria lá e tudo, mas era impossível. Ficou de fora. Estava eu muito triste, não é? Em setembro, nos primeiros dias de setembro, ligaram-me e disseram mesmo assim: estamos a ligar aqui da Madeira, encontramos os seus papéis, quer vir para cá? E eu... Isso foi em que ano, Mónica? Isto foi em 2009. 2009. Setembro de 2009. Entretanto, é óbvio que vim. Apaixonaste. Apaixonei-me e tive um trabalho fantástico. Eu vinha de meninos, pronto, a partir do 8º, e tive a possibilidade de trabalhar na intervenção precoce, que amei. Foram jardins de infância que me permitiu ir lá e continuar a tirar o 2º ano do curso e depois começar a implementar com as crianças que eu já tinha, seja da educação especial, seja mesmo as que estavam nos grupos normais. Sim. Portanto, o yoga começou aí nas crianças. Paralelamente eu também dei a adultos, sim, mas na verdade até o ano passado eu dei sempre a adultos também, fiz uma pausa. E foi nesse jardim de infância então que eu comecei a dar mais as aulas, onde já estava a trabalhar como docente, não é? E cresceu, o yoga cresceu. Eu lembro-me no primeiro ano eu tive 10 alunos, talvez, no 2º ano tive 40. Mas era uma atividade particular, sim. Okay. Entretanto, fui crescendo, dei aulas também na Casa do Povo do Caniço, depois vim para o Funchal também, onde nós nos conhecemos. Exatamente. Em alguns lugares. Vim trabalhar para um colégio também aqui, o Colégio de Santa Teresinha, como docente. Aí fui desenvolvendo também paralelamente o yoga com as crianças que eu estava a trabalhar e com as turmas delas.
comecei a perceber, espera, mas isto chega, conseguimos trabalhar até em grupo, trabalhar os que têm mais dificuldade numas áreas, noutras áreas mesmo ao nível físico, mesmo ao nível da concentração, conseguíamos no mesmo grupo trabalhar diferente, mas chegávamos na mesma aula a todos e, portanto, acabei por fazer voluntariado em algumas escolas. As escolas onde eu ia, incluindo essa onde eu já estava a trabalhar, fui recolhendo pareceres dos professores, dos alunos. Não é? Exatamente. Passado alguns aninhos, fui apresentar o projeto na DRE. Não foi no primeiro ano, pesquisei mais, recolhi mais, no segundo ano também não, penso que foi no terceiro ou quarto ano, já não me lembro bem. Porque é a persistência que também é muito importante, não é? Quando nós estamos convictos de que é para ali, não é? Eu penso, e foi mesmo por aí, quando foi a apresentação do livro, que nós já podemos depois falar mais adiante, o Dr. Marco, o diretor regional, disse realmente foi pela minha persistência, porque fui uma vez, duas vezes, 3 vezes, ok, então olha, faz lá. E na verdade já tem 9 anos o projeto e está a correr muito bem e adoro fazer o que faço. Olha, e pegando mesmo nessa questão, que eu gostaria que falasses também sobre o teu livro, não é? Um livro que eu já, na apresentação, disse, fui co-escrito com a professora Fátima Coalho, é um trabalho que vai confirmar aquilo que provavelmente tu já vias na tua prática, não é? Sim. Traz resultados científicos, não é? Com base científica. Explica-nos um pouco a origem desse livro e como é que pretendes que ele seja apresentado e lido, não é? Sim. Que ferramenta? O livro veio na sequência da tese de mestrado, porque eu fiz a especialização no continente, aqui continuei e fiz mais 2 anos para ter o mestrado. Sim. E a tese só tinha razão para mim, portanto, em Ciências da Educação, se estivesse ligado ao yoga, claro, digamos assim. Tua área de atuação. E a professora Fátima foi realmente uma grande ajuda, porque juntou a parte que eu precisava da parte científica de pesquisar aqui e ali, para reunir os dados. O que é que nós fizemos? E coincidiu com o primeiro ano do projeto. Portanto, o primeiro ano do projeto coincidiu com a recolha dos dados para esse livro. E o que é que fizemos? Pedimos autorização nas escolas, o livro foi com as unidades que eu estava a trabalhar. O que é que são as unidades? São centros de recursos, onde as crianças que estão na escola pertencem à turma, mas têm um apoio especializado de terapeutas, de professores especializados, que lhes ajudam em termos de alguma disciplina, até dificuldades motoras. Portanto, o meu primeiro ano abrangeu turmas, sim, mas o trabalho da tese de mestrado foi só em relação aos alunos com necessidades especiais. Portanto, os dados foram recolhidos, foram feitas com testes, que alguns que eu criei porque não havia na área, direcionado para crianças com necessidades especiais. Foram feitas avaliações no início, no meio, no fim, escolhidas todas essas informações. Depois foi realmente verificado que as áreas que nós trabalhámos, todas elas foram beneficiadas com a prática do yoga. E esse trabalho, e esse livro, ao fim e ao cabo, também deu sustento, não é? Ao teu projeto. E também é interessante, nós às vezes sentimos, e eu percebo perfeitamente, porque também achei curioso, porque eu também conheci a professora Fátima, também orientou a minha tese, e também optei por fazer justamente isso. Na altura tínhamos criado um projeto que era a Comunidade Educativa Verde, e que era um projeto alternativo de escola, e eu senti essa necessidade de buscar, de facto, as bases científicas, porque depois dão um fundamento àquilo que nós, às vezes, aos olhos dos outros, parece apenas um ideal, assim, muito distante, não é? Põe os pés na terra, não é? Exatamente. E diz-me assim, quais têm sido os desafios deste projeto? Quais são os principais desafios deste projeto? Ora, no início, o principal desafio foi compreender como é que nós ajustávamos a cada escola, e as escolas também ajudaram nesse sentido, perante a diversidade, e daí o projeto se chamar mesmo um caminho para a diversidade, porque o yoga é um caminho, existem outros, felizmente, não é? Esta é a base que eu realmente me identifico e que consigo transmitir também.
portanto, com a diversidade que havia e que ainda existe, numa aula conseguir chegar a todos, não é? Apesar de eu já ter uma pequena experiência, mas ter 20 alunos é diferente de ter um grupo de 10. Portanto, essa tem sido o maior desafio, talvez. Acabei por estruturar um pouquinho mais as aulas, por exemplo, em termos de alunos que tenham mais dificuldade na compreensão, mesmo falemos de crianças que têm já na sala um ambiente estruturado, alunos com autismo, por exemplo, mas não só para eles, porque eu agora faço a mesma sequência para todos. Fui criando imagens, e então, semelhante ao que se faz com as crianças que têm essa estruturação, a aula de yoga tem, por exemplo, o pranayama, é associado a balões. Se for um balão é só respiração abdominal, se forem 3 balões é respiração completa, se for o Chandra Pranayama, que é da lua, eles sabem que tapam um lado do nariz, se for o Surya Pranayama, tapam do outro. E eles, ao olharem, isto foi criado para as crianças que têm mais dificuldade, é certo. Mas todos os outros beneficiam. Mas isso dá uma certa estrutura também às sessões, não é? Que essas crianças também precisam, não é? Uma certa rotina, não é? Exatamente. E eu acabei por... Esta foi talvez o desafio que eu tive maior e que acabei por... Temos alunos surdos, portanto, por exemplo, a Eleutério da Guiar, nas turmas tem alunos surdos. Nem sempre é possível estar o professor a traduzir, porque, por exemplo, na formação, serviço técnico de formação profissional, temos intérprete, sim. Na Eleutério temos o professor que muitas vezes traduz, mas se o professor não tiver, eu tenho as imagens, o aluno já vê e faz. Temos alunos cegos também, não é? Temos alunos cegos. Temos alunos em cadeiras de rodas, não é? Ou seja, isto é tudo um desafio. O aluno cego o que é que faz? Verbaliza-se tudo. Tem que dizer, agora pões o pé aqui, agora faz assim, agora levantas a mão. Agora vais, ou seja, através do sentir, ele vai sentir a minha barriga a mexer para saber que vai mexer a barriga. Isto acaba por ser possível se eu tiver ajudas na sala. Tem que haver era isso que eu ia perguntar. Tem que haver outros elementos, não é? Porque senão é um trabalho completamente... Era isso, eu justamente ia nessa linha, quer dizer, o teu trabalho é particularmente com crianças, não é? Já trabalhaste com adultos, mas esta intervenção e a prática do yoga com crianças tem peculiaridades, não é? Com crianças com necessidades especiais ainda mais, não é? Portanto, um dos desafios será esse, não é? Teres outras pessoas no grupo que possam dar algum apoio, não é? Sim, muito importante, até porque imaginemos que temos uma turma, porque depois cada escola organizou o projeto da forma como achou melhor. Imagine, temos uma escola que tem uma unidade de ensino especializado ou estruturado. Normalmente são as turmas desses alunos que têm prioridade e, portanto, eu estou a dar aulas de yoga nas turmas desses meninos. Onde há meninos com essas necessidades. Exatamente. Poderá haver, como tem 2 escolas, que uma das horas semanais é mesmo só reservado para os meninos da sala desse recurso, porque têm realmente mais dificuldades e tudo, mas também praticam fora. Mas há escolas que preferiram rodar por todas as turmas da escola, então vai rodando, esta semana é uma, para a semana é outra, e toda a escola tem aulas. Isto para chegar à conclusão que depois, se for na hora do curricular, o professor também vem, isto por causa do recurso. Exatamente. Se for na hora do curricular, está o professor, a atenção do aluno é diferente. Ou seja, eu posso até nem ter meninos com necessidades especiais, se for uma turma que não tem, a escola optou por correr toda a escola, turmas todas. O professor está, é o recurso maior, eles vão estar na aula de outra forma. E porque eles estão ali na hora da turma e disponibilizam-se para ali. É diferente estar já na hora do extracurricular e tudo, consegue-se, mas sim, a concentração acaba por ser outra e se calhar também já estão cansados. Mas eu ia perguntar isto, tu estás a trabalhar só com o primeiro ciclo? Ou pré? Não, ainda, ou seja, a base é pré e primeiro ciclo. Ainda há dias dei num berçário. É óbvio que é diferente, mas também dou. Que engraçado, interessante. É muito mais brincadeira, mas eles veem imagens, há bolinhas de sabão, por exemplo, a fazer o pranayama, a respiração. Sim, mas normalmente costuma-se dizer, quando as pessoas têm problemas com a respiração, ou não sabem, respira como um bebê, não é? À partida pensamos que os bebés... Olha, isso é uma curiosidade que eu não sabia e passei a ver pela minha experiência e até agora tem sido sempre assim.
respiração de bebê, lá está, a respiração abdominal. As crianças até aos 3 anos mais ou menos preservam. Agora, crianças com autismo preservam até adultos. E isto é incrível. Eu tive até na APPDA que tinha meninos com 18 anos, com autismo, e eles preservaram a respiração abdominal. É o ponto de equilíbrio deles, é o ponto de equilíbrio e é a questão deles não se abrirem tanto para o exterior. Ok. Por isso não deixam. Por essa... Eu penso que sim. Que interessante. Que nunca tinha ouvido. Eu uso muito com os meus alunos, uso muito antes das avaliações, vamos fazer respiração e apelo muito a isso. Têm irmãos mais novos, bebês, já observaram como é que eles respiram, porque é estranhíssimo, não é? Respirar é um ato tão natural. Como é que nós perdemos a conexão com a nossa respiração e o saber aproveitá-la, não é? E que nos pode, lá está, trazer benefícios. Porquê? Claro. Eu costumo sempre dizer-lhes, quando vamos correr, o que é que acontece à respiração? Acelera! Porquê? Porque queremos ter o coração a bater baixo depressa. Claro. Então, se eu quiser fazer o contrário, eu vou respirar mais devagar, que o meu coração desacelera. Exatamente. Portanto, é um percurso, é óbvio. Depois temos as nossas estratégias, mas só isto ele já percebe. Pois é, então. E para nós também, não é? E trazerem para a vida, não é? Para a realidade da prática diária. O objetivo é sempre esse. Ou seja, o meu objetivo, se eu tivesse que escolher um objetivo principal, é realmente eles conhecerem-se melhor eles próprios. Para quê? Ok, eu estou a sentir isto, eu estou-me a conhecer. O que é que eu faço neste momento? Exatamente. E não é só na aula de yoga, é porque eu vou ter um teste, estou a sentir isto, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar este exercício. Estou com tensão nos braços porque estou preocupado. É porquê? Ou seja, tentar perceber o porquê, este autoconhecimento. E aplicar quando é preciso aplicar. Portanto, se me dói o corpo, se estou com dores de barriga, porque é que é? Se eu estou com dores de barriga, foi comer alguma coisa? Se não foi, então é uma preocupação, ou tento sempre fazer esse paralelismo, porque só faz sentido se depois for para levar isto para o bem-estar no dia-a-dia. Eu costumo dizer que isso é que é a educação sustentável, não é? A educação sustentável é aquela que deixa as ferramentas para usar para o resto da vida, depois em adultos também, não é? E diz-me assim, Mónica, qual é que é a perspectiva que tens para o teu projeto no futuro? Como é que perspectivas este projeto em termos de, imaginas, mais expansão? Fazes formação para outros professores? Ainda não. Já tive esse convite, sim. Talvez pela formação que eu recebi, porque tirei o curso, não é? Foram 10 anos. Sim, incluindo essa formação para crianças. Isso é interessante também trazermos aqui, porque às vezes as pessoas têm uma noção, eu até gosto desta área, mas não têm noção da quantidade de investimento que é preciso fazer, não é? Então, conta-nos um pouco essa parte. Esta parte, portanto, são 2 anos base, a partir dos 2 anos comecei realmente no estágio e já estagiei aqui na Madeira, não é? Depois o curso vai avançando, sim, temos aulas também mensalmente, sempre mensalmente, portanto sempre ir lá ao continente também dava para matar as saudades, não é? Sim. Fazíamos muito paralelismo, que isso eu também gostei muito, ou seja, por exemplo, houve nos últimos 4 anos tivemos sempre que apresentar uma conferência que juntasse o yoga a um tema atual do nosso dia-a-dia. Eu acabei por juntar algumas coisas da física, porque a física, sem querer-me, está muito ligado ao yoga e ajudou-me a compreender um bocadinho o que é o yoga. E a química do corpo, e a química, exatamente. Portanto, fui juntando isso e que nos dá depois também para compreender algumas coisas que se passam à nossa volta e que as crianças adoram, não é? Às vezes falar dos planetas, falar da influência da Lua no nosso corpo, que sabrás melhor que eu. Mas, portanto, nesse curso que eu fiz, não é? Fiquei como preparada para dar aulas. Sim. Não é? Aquela questão para dar formação, talvez seja uma ideia minha, não é? Sim, porque poderei ter tudo o que é preciso mas foi isso que ainda me fez não avançar. Ainda não chegou muito, se calhar, não é? Mas em termos de projeto, tu sentes que isso era uma necessidade? Não consegues chegar a todas as escolas, nem a todos os meninos. De certeza que deves sentir que isto é um projeto válido e que se houvessem mais pessoas neste alinhamento, não é? E o ideal seria, lá está, eu vou neste momento a 6 escolas, felizmente a tempo inteiro, sim,
há bocado falaste nas idades, estou com o Serviço Técnico de Formação Profissional também, que são de 16 para cima, meninos de 16 anos para cima. E já adultos. Exatamente. Um trabalho também muito adaptado, sim, e também naquelas idades tantas coisas que há ali, não é? Claro. Para trabalhar. Mas são meninos também de ensino especial? Sim, sim. Okay. De educação especial e, portanto, adolescentes que tiveram dificuldades na integração, seja familiar, seja na escola, junta assim dois mundos desafiantes. Muito desafiantes. E portanto, a ideia do projeto crescer seria, lá está, eu estou em 6 escolas, há mais escolas que querem, na verdade era chegar aos professores que já estão com eles e dentro das aulas do curricular poderem fazer pequenas práticas, às vezes ou uma vez por semana, poderem... Portanto, tu achas que o professor titular, o professor do grupo, poderia absorver algumas dessas ferramentas, não é? Sim, eu acho que sim, ou seja, não teria que dar uma aula de yoga de início ao fim, mas pode fazer até, lá está, um bocadinho tem professores que já fazem, não é? Um pranayama no início, ou um asana de alongamento, até na própria cadeira, não é? A rotação, e acaba por ajudar o próprio professor. Quantas vezes nós não estou a dar aula e digo, vamos alongar, e eu, sabe-me também. Exatamente, para nós sentimos isso e, portanto, para eles, de certeza. Quanto tempo é que tem a prática que tu dás nessas escolas? É 1 hora. Durante 1 hora? Durante 1 hora, claro que chegar, descalçar, algumas escolas ainda temos que pôr os tapetes. Estou a tentar agora que cada escola tenha os seus tapetes, para os tapetes estarem colocados, porque senão numa hora chega, tira tapetes, já ficam mais difícil voltar a regular. Mas na verdade tu estás a começar de raiz tudo isso, não é? Sim. Vão ganhar aqueles que vierem depois do trabalho da Mónica, não é? Que abriste portas, não é? Porque estás a construir ao mesmo tempo tudo, não é? Estás a fundamentar, conseguiste fundamentar a tua prática e depois estás a fazer com que as escolas também se adaptem a esta realidade, não é? Que criem as circunstâncias. E como é que tu sentes da parte dos adultos, dos professores qual é que é o feedback que tu recebes? É muito positivo. Ou seja, a aula de yoga, por muito que se ache que é como as aulas dos adultos, não é? Ou seja, há momentos de introspeção, no início há um momento de introspeção, que realmente eu até lhes digo, vamos escutar o nosso corpo, ou seja, o que é que ele está a dizer neste momento? E fazem um bocadinho de respiração. Depois abrem o saco mágico, que tem surpresas e tem sempre um tema. O que é isso do saco mágico? O saco mágico é assim um saquinho, um tem uma borboleta, outro tem, portanto, mas é um saquinho grande, de onde saem as surpresas, que normalmente é um peluche, que traz o tema da aula. E não traz o tema da aula. Não queres mostrar aí? Posso mostrar. Este é o peluche mais conhecido sempre, que é o nosso Ganesha. Este já conhecia, a primeira vez que te conheci estavas com ele. Este já está careca, porque ele tinha cabelo. Os meninos que já conhecem, ele já não tem aqui uns cabelinhos, porque ele já tem, portanto, eu acho que perto de 13 anos, talvez. Está bem cuidado. Está bem cuidado, já foi à máquina de lavar e está novinho. E, portanto, ele é o peluche que vem mais vezes, sim. Quando veio o Ganesha, normalmente dentro do saco mágico tem algo associado ao Ganesha. O Ganesha ensina qualquer coisa. Hoje, por exemplo, foi a imagem do Ganesha que eu costumo levar para os adultos, eles ficaram fascinados, para trazer a mensagem de que o Ganesha nos diz que nós somos capazes de ultrapassar os nossos obstáculos. Portanto, eles fizeram introspeção, que dificuldades é que eu tenho? O que é que eu quero ultrapassar? Depois fizeram o gesto do Ganesha, o Ganesha moderar. Portanto, as disciplinas técnicas são muito semelhantes às dos adultos, só que a brincar. Claro. Tirando esta parte, que ele tem uma introspeção, depois há a parte do asana, não é? Que eles têm que realmente brincar um bocadinho. Portanto, eles... a energia é outra, não é? Exatamente, os adultos mantêm-se ali, as crianças acabam por ter que fazer exercício e brincam um bocadinho, sempre associado ao exercício que nós estamos a fazer, de equilíbrio, lateroflexão, retroflexão, anteflexão, o que for associado a uma história que depois esse tema traz, não é?
E então isto para chegar ao quê? Que alguns professores no início tinham a ideia que a aula de yoga era para estar ali sossegadinha. Isso já foi desmistificado, sim. Eles têm essa parte mais brincalhona. No final voltam a relaxar no Yoga Nidra. Quando saem da aula o objetivo é mesmo já estarem mais tranquilos. E o feedback tem sido muito positivo dos que, lá está, desde os que fazem mais regularmente até os que fazem menos vezes, quando passa por todos os grupos, o que pedem é que fosse mais regular, mas tem essa... Então a perspectiva, não é? A tua perspectiva de futuro é expandir, não é? Expandir este projeto, a ideia seja pelos professores que possam trazer algumas práticas para a sala, seja se calhar para outros colegas que podem querer fazer formação, não é? Exatamente. E depois associar à tua experiência, não é? Sim, seria excelente. E isso era um grande passo, não é? Sem dúvida. Olha, quando tu estavas a falar dos meninos nesse bocadinho de brincadeira, eu estava-me a lembrar aqui do professor Carlos Neto, certeza conheces, que ele diz muito que as crianças atualmente têm uma postura muito mais estática, estão muito mais paradas, saltam menos. Há colegas nossos a se queixarem que nas aulas de educação física eles têm medo de subir, de dar um salto. Tu, ao longo destes anos, também tens sentido esta questão? Tenho sentido até uma decrescente flexibilidade, ou seja, ao nível de uns exercícios simples, tem as pernas esticadas, a lagarta. Chegamos, porque depois as imagens estão ligadas a posições e a animais. Tentar chegar o máximo lá aos pés. Alguns põem nos joelhos, é o máximo. Isto é verdade. Queixam-se com imensas dores no corpo já, ver dores nas costas. Crianças. É que a gente às vezes ouve essas notícias, mas depois pensa, isto é só um caso. Mas não, é mesmo, nós temos que levar isto a sério, não é, Mónica? É porque nós, com a nossa idade, podemos sentir já, se houve um período de tempo que nós não fizemos exercício, até eu, se não fizer... Tem alguma resistência ou assim? Exatamente, agora... eu vou sentir depois o corpo volta-se a habituar. Agora, crianças, é assustador. Para além da falta de flexibilidade, é o desconforto que eles já sentem, não é? Já me dói. Isso a alguma razão em particular? Preocupações, sim. As crianças já estão a absorver preocupações. Já não estão naquele mundo que nós vivemos em que ser criança era ausência de preocupações e de tudo que dizia respeito à vida e às coisas que se tinham que fazer, era com os pais, não é? As crianças eram descontraídas. Tu sentes que não? Sinto que não, que eles têm consciência disso. Têm consciência disso. Porque são mais sensíveis, talvez, também? Achas que são crianças que trazem outro grau de consciência? Sim. Eu, desde que comecei a dar aulas de yoga, portanto, há uns anos atrás, que houve crianças que me deixavam... Eu queria dizer alguma coisa, e a criança dizia em 2, 3 palavras aquilo que eu queria dizer. Eu disse, é isso, obrigada. Porque há muitas crianças já vem-nos transmitir alguma leveza, acho eu, que nós ainda não trouxemos e que agora estamos a tentar encontrar em adultos. Eu não resisto, isso faz-me lembrar, já se tem aqui no outro podcast, eu há pouco tempo ouvi num podcast e não sei de quem era este pensamento, que os jovens muitas vezes estão parados e são menos ativos neste momento porque estão à espera que os adultos corram para chegarem ao ponto em que eles estão. E eu achei tão curioso. Então tu és daquelas pessoas, eu também sou, que acredita que as crianças vêm puxar por nós, vêm nos ensinar se calhar mais do que nós temos para ensinar. Sem dúvida, até os mais desafiantes, não é? Claro. Vêm trazer, tirar do baú, não é? Do nosso baú, situações. Eu em criança era uma menina, se fosse hoje era hiperativa. Ou seja, e a vida dá a volta mas nós éramos mexidos, não é? Claro. E agora isso era normal. Isso era normal. Claro. Agora o normal, como já não é ser tão mexido, exato, não é? Exato. Acaba por abanar... E como é que tu vês a questão, por exemplo, das tecnologias? Quando tu estavas a falar assim dessa tensão, eu pensei que também ias atribuir
Sim, também tem o seu peso, não é? Sim, é óbvio que se eles, a ginástica deles, digamos assim, é mexer os dedos, é estar um ecrã, não é? A própria postura, não é? A própria postura, depois nós pedimos para pôr as costas verticais, é desconfortável. Eles acabam por estar pelo menos um minutinho, não é? Pois há alunos que são fantásticos, outros acabam, mas pelo menos um minutinho eu tento que eles façam aquele e incentivar. Claro. Incentivar que depois até na sala explique-lhes, olha, nós respiramos, o oxigênio quando entra, não é, espalha-se pelo nosso corpo. Imaginem as costas como uma estrada, ali a via rápida. Se a via rápida estiver direitinha, então vai se espalhar mais rápido e melhor, não é? Agora, imaginem uma estrada cheia de curvas. Ora, quando é que chega lá, não é? Claro. E portanto, lá estávamos dizendo uma vez, duas vezes, e eles acabam por... Mas é preciso também sensibilizar os pais, não é? Os adultos, porque às vezes, também na vida que temos hoje em dia, muito corrida, de facto as tecnologias são tentadoras, eu acho que funcionam como uma xuxa, não é? Sim. Eu sinto isso muito, é um tema que é muito sensível, porque vemos cada vez mais crianças com óculos muito cedo, depois coladas ao ecrã, não é? Bebês quase, e eu acho que é um tema que nós temos que falar. Felizmente, muitas escolas agora há um movimento, não é? Para retirar os telemóveis, e eu acho que isso vai ser benéfico, não é? E porque este episódio vai ser lançado no Dia da Criança, que eu acho que tem tudo a ver com o tema que nós estamos aqui a falar. Mónica, que mensagem gostarias de deixar aqui para todos os que nos ouvem e que também têm igualmente esta paixão pela educação e pelo bem-estar das crianças? Que mensagem tu gostarias de deixar aqui aos pais, aos educadores que nos ouvem? O que é que nós podemos fazer, de facto, as linhas mais importantes para contribuirmos para que estas crianças vivam a sua infância com um bem-estar, não é? Sim. Eu vou só dizer um parênteses do tema anterior, que é as crianças, uma coisa que eu também notei, as crianças cada vez gostam mais do relaxamento. Quando eu comecei há 10 anos atrás, 13, o relaxamento a maior parte não gostava e agora eles pedem o relaxamento para relaxar. Portanto, descontrair o corpo. Como se estivessem na posição dos adultos, não é? Quando estão a precisar de relaxar. E isso eu notei muita diferença de turmas de há uns anos atrás para agora. Depois, em relação, eu acho que é uma mensagem que poderemos deixar, foi se calhar quando eu comecei, que é nós próprios temos dificuldade, mas criar momentos para que a criança pare e se escute. Porque se eu me escutar, eu sei o que é que está aqui e então eu posso partir para uma solução, uma estratégia para me ajudar a mim própria. Se eu não souber, anda num piloto automático e acaba por ser uma bola de neve, não é? Agora, como é que nós podemos fazer isto se o dia-a-dia também é já tão cheio, não é? Se calhar juntarmos a eles, não é? Ou seja, fazermos... Na escola eu sei que é difícil, porque eu já fui professora do regular e se calhar o que me fez sair foi não ter esse espaço para eles. Percebo. E acaba por ser muito ingrato para um professor, mas nem que seja 5 minutos, criar este hábito de, ok, a criança escuta-se a si e até poder partilhar, não é? Com a família, nem que seja à mesa, não é? Partilhar para ser validada, não é? Porque às vezes, eu acho que o que acontece muitas vezes, esta desconexão, é porque as crianças ouvem muito, isso não é nada. Não tem a oportunidade de escolher, vais comer porque é hora de comer, não sabe se tem fome, se prefere, se tem sono. Portanto, isso é tudo, essa validação que é importante para confiarmos naquilo que sentimos, não é? E podemos, de facto, ir aumentando essa conexão em vez de ser o contrário, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Mónica, muito mais haveria a dizer sobre esta temática, mas penso que deixamos aqui já algumas sementes. Se calhar, quem sabe, algumas pessoas que nos ouvem podem querer se juntar a este projeto lindo que tu estás a fazer e que estás de parabéns. Eu acho que temos todos a ganhar.
Ainda bem que vieste para a nossa ilha Ainda bem que trazê-lo, não é que não entraste que não nesse entrei lá. concurso, exatamente. Também já agradeci muitas vezes. E então também desejamos juntas um feliz dia da criança, também à nossa criança interior, que os adultos também não se esqueçam que têm uma criança interior. E então até daqui a 15 dias. Obrigada.